É Novo Testamento, Romanos capítulo 12, no versículo 2, que diz assim, quem achou diz amém. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esta noite, que nós estaremos, ó Pai, meditando na Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trazer, Pai, no nosso coração, ó Deus, ousadia, coragem, atitudes, segundo a Tua palavra, porque nós, Senhor, precisamos, ó Pai, a cada dia nos aperfeiçoarmos e experimentar, Senhor, qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas também, Senhor, nós precisamos entender que nós não podemos nos conformar com este século, mas nós precisamos ser transformados pela renovação, Pai, da nossa mente. E é somente o Teu Espírito Santo é que pode produzir essa mudança e essa transformação. É o que nós oramos aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu quis ler o versículo aqui de Romanos, capítulo 2. Por uma questão da escola Temor, quando nós participamos e ministramos na escola Temor, e alguns professores também, e sempre há uma questão muito difícil de nós tratarmos na escola Temor, algumas matérias, principalmente vida cristã. E a pergunta que sempre as pessoas fazem: por que é que existe hoje tantos crentes dando mau testemunho? Por que é que existe hoje tanta gente que frequenta a igreja, mas não leva o evangelho a sério? Tantas pessoas que vêm para a igreja, que levantam a mão, professam o nome de Jesus, mas na empresa é uma lástima. Quantas pessoas que muitas vezes, elas até têm cargo dentro da igreja, elas até participam de alguma comissão dentro da igreja, não falo dessa, mas falo de uma forma geral. E você deve conhecer alguém assim. E infelizmente, as atitudes dessa pessoa não condiz com a fé que professa. Então é uma questão muito difícil de nós tratarmos. E como eu disse aqui para os irmãos, que Deus, Ele tem compromisso somente com aqueles que têm compromisso com Ele. Você crê nisso? Amém? E eu creio que você tem um compromisso com o Senhor. Mas nós vamos meditar aqui no outro texto da palavra, e eu quero que você acompanhe comigo em Gênesis capítulo 32. Nós vamos falar a respeito de um homem que ele tinha uma situação na sua vida muito complicada. Embora a sua família conhecia Deus, embora o seu pai também foi um dos grandes homens, mas esse homem, dentro da sua própria casa, ouvindo falar de Deus, ele ouvindo seu pai, os louvores, a adoração, ouvindo falar sobre o Deus das gerações. Mas este homem, ele apenas conhecia Deus de ouvir falar, e não de um contato mais próximo, de um contato mais íntimo. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Que diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia,
E vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida, ela foi salva ou transformada. Esse texto traz para nós um exemplo de que nós precisamos aprender com a vida de Jacó, que a cada dia nós precisamos aperfeiçoar o nosso caráter cristão, como homens e como mulheres de Deus. A cada dia nós precisamos nos aprofundarmos no conhecimento da palavra do Senhor, para que nós possamos ser testemunhas vivas e testemunhas claras daquilo que é a nossa fé e quem é o Deus que nós servimos, e o exemplo como homem e como mulher cristã a uma sociedade deturpada, uma sociedade totalmente voltada para promiscuidade e imoralidade. A igreja tem o compromisso de mostrar para essa sociedade que Deus, Ele pode mudar sim qualquer história, por pior que ela seja. Deus pode transformar a vida de um viciado, como nós temos aqui na igreja algumas pessoas que foram mudadas e transformadas por Jesus. Deus pode sim transformar uma mulher mundana, uma mulher prostituta, e trazer como uma mulher honrada, e também honrar sua família. Porque Deus, não há limitações para a sua ação. Jacó, como nós lemos nesse texto aqui, ele carregava sobre a sua vida um significado do seu nome. E todas as pessoas no lugar e na cidade que ele convivia o conhecia como Jacó, o defraudador, o astucioso, agora é o enganador. Jacó, o mentiroso, o ladrão, o criador de contendas, o mau caráter, o aproveitador. Quantas qualidades Jacó possuía? E Jacó, vivendo naquela família, e o interessante é que as pessoas que conviviam na mesma cidade conheciam a sua família. Eles sabiam que aquela família professava uma fé diferenciada, mas a vida de Jacó não condizia com a fé que a família professava. Jacó trazia essas qualidades, as qualidades de aproveitador, de mau caráter. E nós conhecemos a história, quando Jacó, toda a sua vida, ele perseguiu o seu irmão, até conseguir tomar do seu irmão o direito de filho primogênito. E o tempo todo Jacó trazendo um desconforto familiar. O tempo todo Jacó trazendo dentro da sua casa ações com astúcia contra o seu irmão, enganando o próprio pai, porque era o pai que dava o direito de ser o filho primogênito. E diante disso, Jacó, ele precisa fugir. Jacó, ele tem que fugir do irmão, porque o irmão promete matá-lo. Por tanta astúcia, por tanta forma que Jacó agiu contra o seu irmão, numa trapaça, apenas num prato de lentilha, ele rouba, engana o pai. E o irmão, depois que passa a sua fome, ele cai em si, e ele percebe então que Jacó o engana, que Jacó o rouba o direito, e ele faz uma promessa: no dia que eu te encontrar, eu vou te matar. Jacó, a partir desse momento, ele passa a ser um fugitivo. E nós encontramos hoje, irmãos, infelizmente, como nós falamos aqui no começo, pessoas que estão dentro da igreja hoje, mas são pessoas que são fugitivas. São fugitivas de relacionamentos, são pessoas que estão fugindo do relacionamento familiar, pessoas que estão fugindo de um relacionamento com os filhos, pessoas que estão fugindo de um relacionamento na igreja, porque não mantém um compromisso com Deus, apenas leva uma vida de qualquer jeito.
E como nós vemos aqui, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E pesa sobre a igreja, sobre cada um de nós, as responsabilidades de homens e como mulheres de Deus, para mostrar ao mundo aí fora que a nossa vida, ela não precisa ser assim. Que a nossa vida, ela pode ser uma vida pautada de bênção, de alegria, de conquistas, de vitória, de felicidade e de uma família restaurada. E nós cremos que Deus pode fazer isso, e por isso nós estamos aqui hoje, porque Deus, Ele está hoje pronto para trazer uma mudança e uma transformação na nossa vida. E Ele está presente aqui hoje, isso é o mais importante de tudo. Nós estamos aqui é por causa de Jesus. Nós não estamos aqui por causa do pastor, por causa dos músicos, nós estamos aqui é por causa de Jesus. Mas nós encontramos aqueles que ainda assim eles continuam sendo fugitivos. Muitas vezes estão dentro da igreja, mas são fugitivos da presença de Deus. Estão fugindo de compromissos com Jesus. Estão fugindo de compromissos com Deus, porque compromisso com Deus requer renúncia. Pessoas que estão fugindo de relacionamentos não atendem mais o telefone, porque tem pendências. Pessoas que não atendem mais o portão, a campainha, porque tem medo de quem é que está batendo no portão, porque são relacionamentos quebrados. Pessoas que não podem mais conviver com outras. Pessoas que mudam de bairro, porque tem problemas com vizinhos. Crentes que carregam a Bíblia, crentes que professam o nome de Jesus, que são obrigados a sair de um bairro e morar no outro bairro, fugir da cidade, porque não consegue relacionamento, porque a sua situação está crítica, porque ele está sujo, porque ele já está numa situação tão complicada, e quem sabe até mesmo, como eu já ouvi, pessoas dizendo que tem crentes que já estão até sendo ameaçados de morte, de tão cruéis, que agiram com uma fé manca, com uma fé cega. E eu vou mais longe ainda, pessoas que estão mudando o tempo todo de igreja. Pessoas que elas se membram numa igreja, passam um determinado tempo, elas saem e elas procuram outras igrejas. Em Sorocaba não tem mais nenhum lugar, nenhuma igreja para se frequentar, porque em todo lugar que vai é problema. Em toda igreja que passa, ela causa discórdia, causa desentendimento. Pessoas que mudam de cidade, mudam de bairro, mudam de igreja, porque achamos que é o local é que vai fazer a pessoa. Mas o que nós entendemos aqui na vida de Jacó, que a situação que está causando problema não é o local, não é a cidade, não é a igreja, mas o maior problema do ser humano é com ele mesmo. Jacó carregava sobre a sua vida esse peso, essa vida angustiada, essa vida tenebrosa, de enganador, de trapaceiro, mesmo conhecendo a Deus, mesmo convivendo com a família dentro da sua casa. E muitas vezes, irmãos, quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm compromisso com o Pai, não tem compromisso com Jesus, porque o espírito de Jacó está sobre a vida dessa pessoa, porque ela ainda carrega a herança de Jacó sobre a sua vida, uma herança maligna, uma herança totalmente longe da presença de Deus. Jacó destruiu a sua família com as suas atitudes, e Jacó por muitos anos, ele permaneceu fugitivo, e eu creio que Jacó sofreu muito com isso. Hoje nós vemos tanta gente, tantos crentes passando por situações difíceis porque não querem um compromisso com Jesus. Quantos crentes hoje que estão sofrendo nas suas vidas porque preferem carregar uma herança maligna, não deixam que o Espírito Santo trate no coração, continua o tempo todo sendo fugitivo. Vem para a igreja, assiste o culto, não vê a hora de o louvor terminar, não vê a hora de a pregação terminar, antes da bênção apostólica já está no carro para ir embora. Antes de terminar o culto já está no carro para ir embora.
Nós vemos aqui que a herança de Jacó, ela continua viva. E nesta noite eu quero dizer para você, se existe alguma coisa que está impedindo você de servir a Jesus, de assumir um compromisso com Deus, nesta noite, no nome de Jesus, esse espírito vai sair e a tua vida vai ser mudada, vai ser transformada e você vai voltar a sentir alegria na presença de Deus novamente. Porque a presença dele aqui é real. Jacó, ele começa a fugir, um homem fugitivo, e a Bíblia diz que ele encontra reforço na casa de uma outra pessoa, de um outro homem chamado Labão. E a Bíblia diz que Labão é o filho da desonestidade. E sabe o que nós entendemos com isso? Que um Jacó, ele prefere outro Jacó, que um mentiroso prefere outro mentiroso, de que um falso prefere andar com outro falso. Eles começaram então ali um relacionamento, eles começaram numa constante competição, e vendo quem conseguia enganar melhor a quem. E eles começaram então, os anos de trabalho, os anos de um tentando enganar o outro. Irmão, eu digo uma coisa para você nesta noite, eu não sei como estão os seus relacionamentos, mas eu quero te convidar hoje, que você mude os seus relacionamentos. Se tem pessoas no teu caminho que estão te fazendo mal, pessoas que estão no seu caminho te colocando para baixo, saia de perto dessas pessoas, chegue-se perto de homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que temem a Jesus, que têm a bênção de Deus, para que você possa ser impactado como uma pessoa cheia da graça e do Espírito Santo para contagiar você, para te colocar para cima. O que mais nós encontramos hoje são pessoas derrubando outras pessoas. Se você compra um carro zero, a pessoa fala para você: nossa, comprou um carro zero, quero ver como é que você vai pagar. Se o teu filho passa na faculdade, nossa, que difícil pagar a faculdade, vai tudo contra, porque ele traz a herança de Jacó. E nós precisamos fazer um levantamento de quem são as pessoas que estão convivendo conosco. Quem são as pessoas, irmãos, que vai na tua casa, que senta na mesa, que almoça com você. Essa pessoa te põe para cima, essa pessoa ela levanta você, ou essa pessoa te joga mais para baixo ainda. Está passando luta, você está doente. Olha, eu já vi alguém morrer com essa doença. A semana passada morreu um amigo meu com a doença que você está. Não é assim? Ah, porque na empresa o negócio está difícil, porque as pessoas estão perdendo o emprego e tal. Cuidado, hein, que o teu nome geralmente... Qual que é o teu nome? Benedito. Ah, letra B, então você vai ser o segundo a ser mandado embora. Cuidado, hein? Não é assim? Quem são as pessoas que estão dando do seu lado? Quem são as pessoas que estão com você, convivendo com você diariamente? Quem são as pessoas que estão trazendo conselhos para você? Porque os conselhos de Jacó eram somente conselhos de trapaça, enganação. Ah, está todo mundo enganando o jeitinho brasileiro, então você também pode enganar. Está todo mundo sonegando imposto, então você também pode sonegar. Está todo mundo mentindo, então você também pode mentir. É o jeitinho brasileiro, não tem problema nenhum. São os Jacós da vida que se apresentam no nosso caminho para nos desviar do que Deus tem de melhor para mim e o que Deus tem de melhor para você. E nós precisamos ter uma posição. Nós precisamos nos levantarmos diante destas situações e falar: Deus, chega, eu não quero mais continuar vivendo assim. E nesta noite, o Senhor quer tirar toda a herança de Jacó da tua vida e transformar você no Israel de Deus, aquele que luta, aquele que persiste com Deus para grandes transformações. E essa palavra é para aqueles que creem, e quem crê dá glória a Deus. Fala para o teu irmão: eu não quero essa herança de Jacó para mim. Mas fala com convicção: eu não quero essa herança para mim. No versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Versículo 23, tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia,
E no versículo 24, sabe o que é que diz? Ficando ele só. Ficando ele só. Muitas vezes, nós queremos que a nossa vida cristã, ela esteja debaixo de outra pessoa. É o camarada que se encosta no outro, igual uma sanguessuga. Ô irmão, ora por mim, ora por mim. Irmão, lê um versículo da Bíblia para mim. Ô irmão, liga na casa. Ô irmão, você pode orar por mim? Ô irmão, você lê um versículo para mim? Irmão, jejua por mim, você pode jejuar por mim? Já percebeu pessoas assim? São aquelas pessoas que não tomam posição nenhuma. Jacó, ele tomou uma decisão na sua vida. Irmão, Jacó cansou de viver desse jeito. Jacó, ele começou a analisar a sua vida e ele começou a entender que do jeito que ele estava vivendo, ele não podia continuar. Enganador, trapaceiro, mentiroso. Tem gente, irmão, que conta tanta mentira que até ele acredita no que ele mentiu. Conhece gente assim? Quem conhece algum mentiroso aí? Não precisa mostrar, não precisa falar. Irmãos, o que mais nós vemos hoje são pessoas que não querem compromisso com Deus. São pessoas que querem dar aquele jeitinho brasileiro. E infelizmente, irmãos, isso está entrando no meio evangélico, no meio da igreja. E no meio da igreja, irmão, nós entendemos que Deus não vai abrir mão dos seus princípios nunca. A palavra de Deus, ela é absoluta, ela é a verdade, e a verdade liberta de toda mentira, de todo engano e de toda trapaça, porque é a palavra de Deus que muda e que transforma. Vós sois limpos pela minha palavra, e a minha palavra é que traz sustento para a minha igreja e para o meu povo, é a palavra de Deus. Jacó precisava de um encontro com Deus, então ele ficou sozinho. Ele tirou toda essa gente de perto dele. Olha, todos os seus filhos, passa o ribeiro, vão lá do outro lado, porque eu preciso ficar sozinho. Há momentos, irmãos, que nós temos que nos afastar de muita gente. Há momentos que nós precisamos nos afastar de certas pessoas e ficarmos sozinhos com Deus. Muitas vezes, irmão, nós precisamos sair de baixo. Muitas vezes da autoridade espiritual, muitas vezes do pai, porque nós queremos que, meu pai é crente, ele ora por mim, ele cuida de mim, ele lê a Bíblia para mim, e nós começamos a excluir as nossas responsabilidades diante de Deus. Jacó ficou sozinho, porque Jacó, ele entendeu que precisava de um encontro com Deus. E nesta noite, eu quero dizer para você, para mim, nós precisamos ter um encontro com Deus nesta noite. E com certeza, Deus está com seus braços abertos, nos esperando para um tratamento pessoal. E não vai ser amanhã, e nem depois, mas vai ser hoje. É o que o Espírito Santo preparou para a minha vida e para a sua vida. O Peniel de Deus é um encontro com o Senhor, e vai ser hoje, em nome de Jesus. O encontro com Deus, o encontro de Jacó com Deus, requer postura e não aparência. Hoje nós vemos tanta gente batendo no peito porque eu sou evangélico, apenas de aparência. Nós vemos aqui na vida de Jacó, porque Jacó, eu creio que ele impressionava com a sua aparência. Porque Jacó era muito rico, Jacó era um homem inteligente, Jacó era um homem que ele sabia fazer as coisas, ele sabia conversar, ele sabia dialogar, mas ele vivia de aparência. As suas roupagens, os seus bens, mostravam apenas o exterior. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós julgamos algumas situações da vida, quando nós nos posicionamos diante de Deus, mas fulano, ele canta bem, fulano toca bem, fulano prega bem, fulano, ele trabalha muito bem na igreja, mas ele tem um péssimo caráter. Então o talento muitas vezes ele toma o lugar do caráter. E a Bíblia nos ensina que o caráter está acima de qualquer coisa. A integridade cristã está acima de qualquer talento. Porque Deus nos chamou para sermos justos, santificados na presença dEle. Depois sim, aí nós podemos servi-lo na sua obra. Jacó vivia de aparência. E eu acho impressionante, porque tem tanta gente
que vem para a igreja e ela é tão feliz. Ela chega no começo, é tão alegre, tão feliz. Mas os anos vão se passando dentro da igreja, nos relacionamentos. A pessoa vai ficando amarga. As pessoas já não conseguem mais conviver com ela. As pessoas vão ficando com o semblante amarrado. Aquele crente que ninguém quer ser igual a ele. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos, eu fui numa chácara. E eu conheci um senhor de 75 anos, era o irmão Mário. Ele morava em Araçoiaba, e quando nós chegamos na casa dele, com 75 anos, sem camisa, de bermuda, e ele ia lá, ele abraçava lá os bezerros dele, louvava a Deus, cantava, tocava violão, era uma felicidade. A gente falava, quando eu ficar velho, eu quero ser igualzinho ao irmão Mário, alegre, contente, feliz. Olha que exemplo de vida. E hoje, o que as pessoas pensam de você? Você já parou para pensar? O que é que as pessoas olham para você? O que elas conseguem enxergar? Será que as pessoas querem ser cristãs que nem você? Será que as pessoas elas querem ter uma vida cristã igual a sua? Será que a sua vida tem impactado a sua família? Ou será que a sua família muitas vezes olha para você, olha talvez para mim e fala assim, olha, eu não quero ser igual o Edivaldo. Eu não quero ser igual fulano de tal. Eu não quero ser igual a ele, porque para ser crente desse jeito, parece que está com dor de barriga. Olha para a cara dele o tempo todo com a cara feia, o tempo todo com a cara amarrada. Parece que tomou água de radiador, né? Água enferrujada, o tempo todo com a cara feia. Bate palma na casa dele e sai a mulher dele lá com um bico do tamanho de um pato. Não é assim? Irmão, não tem condições de conviver. A pessoa, você chega, ela vai arrumar um emprego, quando ela está preenchendo a ficha, ela devolve a ficha, o camarada olha para a cara dela e fala, nossa, essa aí pode esquecer, só pela cara não dá. Só pela cara dela não tem condições. Porque não consegue transparecer o que o Espírito Santo fez na vida dela. Porque permitiu que a herança de Jacó tomasse novamente uma nova dimensão na sua vida. Ela foi morrendo, foi apagando, foi morrendo, foi apagando. E o Espírito Santo começa a se afastar. E essa pessoa então começa a viver apenas de aparência e de roupagens. E é interessante porque dentro da igreja, você já parou para pensar que dentro da igreja, todo mundo é bonito? Você já parou para pensar? Olha a pessoa que está do seu lado aí, olha para a roupa dela. Está bem vestido, não está? Dentro da igreja todo mundo é santo. Dentro da igreja ninguém tem herança de Jacó. Dentro da igreja todo mundo não está sentindo nada, mas está lá pulando. Não está sentindo nada. Mas dentro da igreja todo mundo é santo. Mas o problema, irmãos, não é quando nós estamos dentro da igreja. O problema é quando nós saímos da porta para fora, que pesa a responsabilidade para nós proclamarmos a palavra de Cristo, aquele que muda, aquele que transforma, não apenas a aparência, mas o nosso interior. Porque enquanto o nosso interior, ele não for mudado e transformado, o nosso exterior vai continuar sendo apenas uma aparência falsa. E nesta noite, o Espírito Santo, ele quer tratar com o nosso coração, ele quer tratar com o nosso interior. E somente ele conhece lugares do nosso interior que ninguém tem acesso. Nem psicólogo tem acesso, nem psiquiatra tem acesso. São lugares do nosso interior que somente o Espírito Santo tem acesso. Eu quero dizer para você hoje que o Espírito Santo, ele já está sondando o teu interior no mais íntimo, no mais profundo. Segredos que só você sabe. Ninguém sabe, mas o Espírito Santo está falando com você aqui hoje. Essa herança maligna, ela vai embora e vai ser dado um lugar para uma nova vida de alegria, de paz e de transformação. Porque Ele pode mudar, porque Ele é o Todo-Poderoso e está presente conosco. Jacó, ele podia ser um homem bem-humorado. Jacó poderia ser simpático, agradável. E geralmente as pessoas são assim, simpáticas, agradáveis. Mas Jacó tinha um grande problema.
na sua simpatia, na sua alegria, no seu bom humor, mas no momento de se relacionar com Ele, é aí que o negócio ficava difícil. Porque Jacó carregava sobre a vida dele a mentira, a trapaça, e as pessoas se decepcionavam com ele. E muitas vezes, nós nos decepcionamos com as pessoas. Muitas vezes nós nos decepcionamos com outras pessoas. Nós falamos tanto isso, nossa, eu estou tão decepcionado com fulano, estou tão decepcionado com Marcelo, estou tão decepcionado com o pastor Paulo, estou tão decepcionado com o João. Mas muitas vezes nós não paramos para pensar, será que alguém está decepcionado comigo? Será que eu tenho causado decepção na vida de alguém? Será que a herança de Jacó está na minha vida? Será que eu agi corretamente com meu irmão? Será que eu tenho uma postura, não de aparência, mas de atitudes com o meu irmão? Porque a igreja, irmãos, ela foi estabelecida, como eu já disse aqui, a igreja foi estabelecida porque a igreja, ela não se conforma com a aparência do mundo, e nós não vamos nos conformar com a aparência de Jacó. Pelo contrário, o nosso exemplo de vida é o exemplo que Jesus estabeleceu: amar o próximo como a ti mesmo. É quando nós permitimos que o Espírito Santo nos conduza de uma vida de alegria, de paz e de triunfo. E toda essa herança maligna arrancada e tirada de dentro do nosso coração. Jacó, ele não aguentou mais. Sabe por quê? Porque quem vive de aparência sofre com os sentimentos interiores. Quem vive de aparência sofre porque quando volta para casa apaga as luzes e ele se vê sozinho. E ele diz: eu não sou assim. Eu tentei ser assim, mas eu não sou assim. São sentimentos estranhos que batem interiormente. São pessoas, irmãos, que constantemente têm uma tristeza profunda. São pessoas, irmãos, que é o tempo todo pensando coisa ruim. São pessoas, irmãos, que o tempo todo, se falar qualquer palavra, despenca a chorar. Porque tem uma tristeza profunda no coração. São pessoas que têm uma alma machucada. Jacó tinha uma alma ferida, uma alma machucada. Mas Jacó, ele teve uma postura. Ele decidiu: eu não quero mais viver assim. Passa todos vocês do riacho, porque nesta noite eu quero ter um encontro com o meu Deus. Eu quero mudar minha história. Eu quero reescrever a história da minha vida. Eu cansei de ser enganador. Eu cansei de sofrer. Eu cansei de chorar. Eu quero poder desfrutar da alegria de uma vida abençoada em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: eu quero ser abençoado. Eu não quero viver de aparência. Encontro com Deus requer postura relacionada a atitudes. Jacó decidiu ter um encontro com Deus. E nós entendemos aqui que o tratamento com Deus, irmãos, ele é pessoal. Aqui é uma questão muito séria. Eu não posso me arrepender por você. Se eu pudesse, eu faria isso. Eu não posso me posicionar diante de Deus e tomar um posicionamento no teu lugar. Você não pode se arrepender pelo teu filho. Você não pode se arrepender pela tua esposa. Você não pode se arrepender pelo teu pai. Porque é pessoal, é íntimo, é particular. E nós encontramos na palavra de Deus que Moisés, ele teve um encontro com Deus na sarça, mas Moisés estava sozinho, porque foi um particular dele com Deus. Nós encontramos na Bíblia que Abraão, ele deixou os seus servos no pé do monte, e ele sobe sozinho para sacrificar Isaque. É um particular dele com Deus. Pedro foi tratado sozinho, porque ele precisava de um particular com Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus no caminho da estrada, mas Paulo estava sozinho, porque é um particular dele com Deus. Irmão, nesta noite, você precisa ter um encontro com Jesus sozinho, é particular, é você e Deus e ninguém mais, é o seu compromisso, é a sua história que precisa ser mudada, mas você precisa ter atitudes. E a atitude é se posicionar na presença de Deus e dizer: Senhor Jesus, eu quero mudança para a minha história. Nesta noite,
Deus quer ter um encontro com você. Nesta noite o Espírito Santo marcou um encontro com você. No versículo 24, na parte B diz: e lutava com ele um homem. E lutava com ele um homem, ficando ele só. Ele tomou uma atitude, ficou sozinho. E no momento que ele fica sozinho, a Bíblia diz: e lutava com ele um homem. Onde é que Jacó estava? Na presença de Deus. Onde é que Jacó estava? Numa madrugada, sozinho. Ele e Deus, nele, na presença de Deus. Irmão, é na presença de Jesus. É o lugar onde é travada a maior batalha que o homem pode enfrentar. Sabe qual é? É a batalha contra ele mesmo. A maior luta da nossa vida é quando nós lutamos conosco mesmo, com os nossos próprios sentimentos. Deus, o problema não é ele, o problema sou eu. Irmão, Jacó, em nenhum momento Jacó ficou nesse tempo de oração, pedindo: Deus, muda meu pai, Deus, muda meus filhos, Deus, muda minhas esposas. Jacó não fez isso. Jacó começou nessa luta intensa com Deus. Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. O clamor dele foi pessoal, ele e Deus. Irmão, nesta noite eu convido você para que você se posicione, tenha uma atitude, para que você se levante diante de Deus. Mas uma luta pessoal, é você e com Deus. Chega desse negócio de ficar transferindo as responsabilidades para outra pessoa. Porque muitas vezes nós oramos: Senhor, muda meu vizinho. Deus, muda, Senhor, o vizinho da frente, o vizinho do lado. Deus, muda o pastor da igreja. Deus, muda o diácono da igreja. Não é assim? Nós temos a mania de transferir a responsabilidade. Não, eu sou perfeito. Eu não tenho problema nenhum. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, no texto da ceia, Paulo lhe deixa bem claro: quando nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados pelo Senhor, nós somos disciplinados por Ele, para não sermos condenados com o mundo. Sabe por quê? Porque o nosso senso de justiça, ele vai sempre dizer: eu sou perfeito, eu sou bonzinho, eu nunca erro, eu estou na igreja, eu bato meu cartão lá na porta da igreja, eu venho na quarta-feira, eu assisto o culto, vou embora para minha casa, eu venho no domingo, eu dou a minha oferta aqui na igreja, levanto de vez em quando a mãozinha assim, quase ninguém vê, mas eu levanto, me alegro de vez em quando, choro um pouquinho, mas quando volta lá para fora, as suas atitudes são a mesma atitude da herança de Jacó. São atitudes que o Espírito Santo vai embora. São atitudes que o Espírito Santo não pode compactuar conosco. Porque são práticas que a palavra de Deus vai totalmente contra. Deus nos chama para ter um compromisso com Ele. Jacó cansou de viver assim. Jacó decidiu: eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais ser fracassado. Eu não quero mais ser conhecido como mentiroso. Eu não quero mais ser conhecido como aquele que só enrola, que conta história. Eu não quero mais ser conhecido assim. Eu quero que a minha vida, que a minha história, ela seja mudada e transformada pelo poder de Deus. A partir de hoje, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher cheio da graça e do Espírito Santo de Deus. Para quando as pessoas olharem para mim, elas vão dizer assim: nossa, mas você era. É isso mesmo. Eu era, não sou mais. Eu era, hoje eu não sou mais. Sabe por quê? Porque decidiu ter um encontro com Jesus. E a luta de Jacó não foi uma luta física. A Bíblia diz para nós que Jacó estava sendo tratado por Deus. O caráter de Jacó estava sendo tratado por Deus. E naquele momento, Jacó, Deus estava mostrando para ele todas as suas ações erradas, cena após cena passando na mente de Jacó, tudo que o Jacó tinha feito. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos tocar em certos assuntos da nossa vida.
Talvez porque o assunto é muito sujo. Talvez, irmãos, porque certas áreas da nossa vida estão muito suja. Talvez, irmãos, porque são áreas da nossa vida que nós mantemos escondido com um cadeado ali. Talvez, irmãos, porque nas madrugadas entra-se na internet para ver aquilo que não presta, pornografia. Talvez, irmãos, porque muitas pessoas estão com as suas vidas erradas. Talvez, irmãos, porque muitos, talvez aí estejam vivendo uma vida de traição com a tua esposa. E eu vou dizer uma coisa para você, pessoas que andam traindo a esposa, tome cuidado porque você vai para o inferno, e é isso que a palavra diz. E o que Deus nos chama nessa noite, irmãos, é para que nós entregamos diante de Deus todas as nossas áreas, sem exceções, sejam elas desejos, sejam elas sentimentos, sejam elas relacionamentos, tudo isso tem que ser entregue na presença de Deus. Se nós queremos mudança, nós vamos ter que nos entregar de corpo, de alma e de espírito na presença dEle, aguardando grandes transformações. Nós estamos vivendo dias de promiscuidade. Nós estamos vivendo dias hoje que o acesso à pornografia está tão aberta. E como nós lemos aqui, o versículo do apóstolo Paulo, não vos conformeis com esse mundo. Irmãos, eu conheço crentes que já me falaram que eles abrem páginas pornográficas na internet e para ele é tudo normal. Não, isso é normal, é só uma coisinha de nada. E está tudo normal. Está tudo dentro da normalidade, porque ele está conformado com o mundo. Mas a igreja não é para se conformar, a igreja não é para parar, a igreja é para ir contra. E o que nós vemos aqui, quantas pessoas que estão desanimadas, quantos crentes que pararam no meio do caminho, quantas pessoas que carregavam a Bíblia, hoje são desviadas do caminho de Deus, porque brincaram com o pecado, porque brincaram com a mentira, brincaram com a pornografia, brincaram com a traição. Hoje colhem frutos amargos, frutos de muito sofrimento, frutos de muita dor, porque permitiram que a herança de Jacó falasse mais alto. E nesta noite eu quero convidar você, para que nós nos posicionemos diante de Deus, para que nós possamos reavaliar a nossa vida, a nossa conduta cristã, na presença de Deus. Porque nós temos certeza que Deus, Ele aguarda uma igreja forte, uma igreja revigorada, uma igreja transformada, uma igreja cheia da graça de Deus, uma igreja onde a plenitude do Espírito esteja movendo, agindo e tocando no nosso coração, para que nós possamos viver o fruto do Espírito, segundo Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito, o primeiro fruto, alegria, paz, domínio próprio, mansidão. Quantas pessoas hoje dentro de casa, o pastor Paulo sabe disso, que às vezes filhos vêm conversar no aconselhamento pastoral porque o pai é violento, porque o pai espanca, menino de 13, de 14 anos de idade apanhando, saindo do braço com o pai, filhas batendo boca com a mãe, ofendendo a mãe, desentendimento dentro de casa, filhos prometendo que vai matar o pai. Onde é que nós vamos parar? Irmãos, a herança de Jacó, ela precisa ser exterminada. E o único meio dessas maldições, dessa malignidade ir embora, é através da presença e do encontro genuíno com o nosso Deus Todo-Poderoso. E nessa noite, nós podemos nos posicionar, assim como Jacó, porque Jacó, ele queria transformação. Jacó foi confrontado em todas as áreas da sua vida. E a Bíblia diz que Jacó não deixou o anjo ir embora. Ele não deixou, enquanto o anjo não o abençoou. Isso, irmão, significa persistência, perseverança, busca constante na presença de Deus. E eu tenho certeza que hoje, na Igreja Batista Independente da Rua Ubirajara 188,
Existem homens e mulheres de Deus que são perseverantes, que estão aguardando apenas um momento de nós nos colocarmos em pé e começarmos a invocar ao Deus dos céus, aquele que está sentado no trono, ao Senhor Jesus, que está à direita de Deus Pai, coroado de honra e de glória. É a Ele que nós vamos invocar nesse momento, porque nós queremos ser impactados com a sua presença. Diga para o seu irmão: eu preciso desta presença. Tanto é que o anjo, quando tocou na vida de Jacó, a sua vida foi mudada. O seu nome foi mudado de Jacó, de suplantador, para Israel. Que nessa noite não seja apenas uma mudança de nome, mas seja uma mudança, uma transformação interior no nosso coração.